Boa noite, meus amigos. Hoje o dia foi cruel comigo, não sei se com você, mas comigo foi cruel. Eu até tinha um plano no início, mas foi cruel. Meus amigos, estamos aqui para a sessão do jogo jogado de hoje, do dia 26 de março de 2021. Nessa sessão aqui eu falo das operações que eu fiz no dia, né, dos padrões que apareceram, acho que eu não fiz, enfim. Hoje eu fiz tudo, quase tudo errado. Adianto, mas deu para me livrar um pouquinho aqui. Eu tive pouco lucro, mas deu para livrar dos prejuízos grandes que eu ia causar, né, vamos dizer assim. E isso acontece, né, gente? Faz parte. Eu saí com bem menos que a minha meta, mas só de não sair com prejuízo eu já fiquei feliz hoje, porque o dia foi cruel comigo. Foi bastante cruel. Algumas coisas que aconteceram, eu estava com a cabeça para um lado, as coisas foram acontecendo para o outro, eu fui meio teimoso, né, como os trades não deveriam ser, e aí criei uns probleminhas. Mas faz parte, a gente aprende com os erros, né? Preferi aprender com os erros dos outros, mas infelizmente isso não é sempre, né? Direto aqui pro gráfico, desligar essa luz aqui que me incomoda pra caramba. Aqui, deixa eu já compartilhar a tela com vocês. Se você perguntar assim, mas não dava para se livrar desse problema? Alguns eu me livrei. Inclusive eu me salvei com uma coisa interessante que aconteceu aqui. Antes de mais nada, deixa eu mostrar para vocês um negócio aqui. Ó, a primeira sessão do jogo jogado que eu fiz para vocês foi a primeira. Eu falei de um padrão e foi isso que me salvou o estádio do prejuízo. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu acho que foi esse vídeo aqui. Foi o primeiro vídeo do canal do jogo jogado. Eu tava até com outro layout de tela. Esse aqui, ó. Recreio. É esse aqui, ó. Olá pessoal, boa noite. Meu nome é José. Eu já tenho esse aqui. Isso aconteceu hoje para a gente entender isso. Deixa eu chegar lá. Um fechamento bem abaixo de operar, né? Um dia bem direcional, exceto pelo esse aqui, né? Ou aqui. É o seguinte, esse desenho aqui, olha. Ó, esse desenho aqui. Esse desenho na época eu não estava desenhando com linha branca, né? Tá? Eu opero exatamente desse jeito. Tá? Vou mostrar para vocês aqui, para vocês terem isso como experiência, tá? Olha, eu desenhei uma linha aqui que não tá fácil de vocês verem. Observa isso. Olha esse quadradinho aqui. Veja se ele não está fazendo aqui Isto. Esse desenho aqui se repete com uma frequência absurda. Ouviu falando? Esse desenho se repete com uma Toda vez frequência que eu vejo absurda. esse formato aqui. Bom, suficiente, né, pessoal? Olha, isso aqui foi do dia. Deixa eu mostrar para vocês, olha. Dia 18/2. Na época eu ainda botava a data invertida, né? 18/2/2021, né? Interessante, né? Olha isso aqui. E foi o que me salvou hoje, ó. Quando eu vi isto daqui e isto daqui, aí eu saí do prejuízo que eu me arrumei hoje. Porque assim, vamos botar a divisão de períodos aqui. O dia abriu aqui, dentro do canal. Esse canal é aquele canal que a gente já está falando direto aí. Deixa eu botar aqui no 15 minutos para vocês verem. Vou botar no 30 minutos, fica mais fácil, ó. Esse canal a gente desenhou desde o dia 19 de março, né? E ele tá aí, ele vem sendo obedecido há dias, né? Bem, a gente fez bastante trade dentro desse canal, todos praticamente, né? Ontem eu ainda estava conversando com um amigo meu e ainda falei, ó, como ele rompeu o canal aqui para baixo, eu entendo que ele vai romper aqui para cima, mas volta para dentro do canal, que nem ele fez aqui. Então, eu tava com essa ideia hoje na cabeça. Então, quando ele fez isso daqui, eu comprei. Por quê? Porque eu imaginei que ele fosse sair. Para vocês terem uma ideia, o que eu imaginei que ele fosse fazer era algo similar a esse aqui, ó. Eu até medi isso aqui. Assim, ó.
Tá vendo? Eu peguei uma medida, o tamanho dessa medida e botei aqui. Então o que que eu fiz? Eu comprei aqui, quando eu vi isso aqui, ó, eu pensei, ele vai voltar, né? Eu tinha contado aqui as 3 puxadas, né? Ó, uma voltou, duas, uma voltou, duas, voltou aqui, 3, voltou aqui, teve até 4, né? Quando começou a subir aqui, ó, eu falei, isso vai subir, vai até onde? Ele vai sair do canal igual saiu aqui. Aí eu comprei, deixei ele chegar aqui. Quando ele chegou aqui, eu saí, nem questionei, saí. E aqui eu fiz a cagada. Eu acreditava tanto que ele ia voltar para testar esse topo do canal, mas eu acreditava que ele ia fazer isso daqui. Eu vendi muitos contratos aqui. A arrogância foi enorme. E a arrogância junto com a ganância. E aí ele deu essa lambada. Isso aqui, 5 minutos, imagina. Você tá com a mão pesada e ele vem contra você isso tudo. É pouco, né? Mas é pouco para quem tá com a mão leve, né? Tá com a mão bem pesada aqui. Se eu tivesse sentado como eu faço com um pedaço do meu. Só com um pedaço do meu lote, tudo bem, eu podia me defender ficar posicionado no topo da consolidação, mas não foi o que aconteceu. E aí eu ia tomar um prejuízo enorme aqui, eu acabei me salvando, assim, eu saí com um prejuízo pequeno, tá? Mas chegou a ficar bem grande, eu saí com um prejuízo de R$ 130. Mas ficou muito grande, eu nem vou falar o número aqui para vocês não se assustarem, o número foi... Porque eu tive que me defender, como eu já estava com a mão muito pesada para me defender, eu tive que dobrar, triplicar a mão pesada, que já estava pesada. É uma certa irresponsabilidade, mas pelo menos eu diminui o prejuízo para 120, R$ 130, eu fiquei feliz, tá? Então, essa foi a coisa ruim, que eu falei que eu cheguei a ficar em prejuízo no dia. Depois eu recuperei, com prejuízo de 130, deu para compensar, até porque aqui eu já tinha ganhado bem mais do que isso. Então, aqui não chegou a ficar doído, mas em um dado momento ficou. Ficou muito ruim. É uma coisa que a gente não deve fazer, ou seja, eu já tenho como regra não entrar em operações com a mão já pesada e eu fiz isso hoje, né? Arrogância total, coisa que vocês não devem fazer, tem que evitar. Bom, acertado esse trade e o tamanho dele, baseado no quanto ele saiu aqui, né? Acreditando muito que daqui ele iria fazer isso, ó, e depois eu vi esse desenvolvimento para cá, eu até me arrependi um pouco de ter saído, porque eu estava com a mão pesada se eu ficasse, né? Mas depois do calor, estava muito estressante aqui, contra, 400 pontos contra com a mão pesada. Eu falei, opa, deixa eu ficar de leve. Só que quando eu fiquei de leve e lá para as, né, meio-dia 45, né, que é a hora que tá mais ou menos por aqui assim, eu comecei a ver essa formação aqui. Aí eu falei, eu vou esperar mais um pouco. Se ele fizer mais um topo mais baixo aqui e começar a descer, eu vou vender. Porque ele vai testar o topo do canal. Ou seja, o que eu imaginei que ia acontecer aqui, aconteceu só aqui. E aí, óbvio, eu já estava machucado daqui, eu não entrei pesado. Se eu tivesse esperado, se eu tivesse sido paciente, entrasse com a mão pesada aqui, né, aí teria sido perfeito, porque isso daqui deu né, deu uma excursão até o topo do canal de 1.300 pontos. Né? Razoável, razoável, não foi? Bom, mas voltando aqui para o jogo jogado, eu contei o que eu fiz, né, pessoal? Agora vamos como deveria, né? A primeira operação certinha, né? Primeira operação certinha, voltou, começou a subir. Eu imaginei que ele ia repetir isso daqui. Eu já falei que o mercado tem inércia, ele faz o que ele já vinha fazendo, então ele ficou dentro do canal, rompeu o canal. E no que rompeu o canal, eu imaginei, vai romper no tamanho do rompimento do de baixo. E realmente rompeu até um pouco a mais. Outra regra que eu costumo usar, né, é essa aqui, ó. Esse canal tem esse tamanho, então eu imaginei que quando ele rompeu aqui, ele pudesse vir até aqui. Cheguei até a botar uma marcação aqui.
O que não impede, pelo jeito ele vai buscar isso aqui agora, tá? Não impede. Só que eu esqueci que ele volta. E por que que volta? Tá, pessoal, só para vocês saberem. Por que que volta? Volta porque tem muita gente que está vendido. Eu não estou falando de grandes instituições, eu não estou falando de traders como nós que temos banca pequena, não. Tem muita instituição vendida aqui, ó, que continuam fazendo preço, né? Não deixar o preço ir direto, porque senão eles vão ficar com prejuízo. Então eles ficam em um dado momento, né, segurando o preço. Toda vez que tenta subir, eles vendem, tenta subir, eles vendem, tenta subir, eles vendem. Para quê? Para que o preço volte a uma determinada região que esteja abaixo, provavelmente o preço médio deles deviam estar por aqui assim, e eles ganham alguma coisa. Principalmente que a gente está falando de sexta-feira, final de mês. Ninguém vai querer fechar a semana pendurado com um monte de contrato vendido aqui, né? Então, eu acho que essas formações aqui dão exatamente por causa disso, porque na maioria das vezes ele faz isso, vem aqui, volta, testa a base e volta a subir. Na maioria das vezes ele faz exatamente isso aqui. Tá? Então, o que que eu deveria ter feito hoje, né? Uma vez que eu vi isso daqui e ele bateu aqui e não parou, ele teve continuidade, eu saí porque era meu alvo. Mas teve continuidade, eu não tinha que ter vendido nada aqui, né? Até porque estava climático isso daqui, né? Continuação. Aqui que ele começou a demonstrar fraqueza, ó. Começou a testar o fundo, começou a deixar fundo mais baixo, tá vendo? Aqui sim, ou seja, eu fui muito precipitado. Eu não deveria jamais ter vendido aqui, não tinha sinal nenhum aqui para vender, a não ser a ganância, tá? A ganância e a arrogância, por achar que eu já podia voltar para cá. E não foi o caso, tá? Então isso aqui foi estressante. Se eu tivesse esperado esse movimento e este movimento, aqui era legal vender. Principalmente depois que ele largou esse topo, né? E se vocês querem observar mais uma coisinha, pode ver que ele está obedecendo essa linha, né? Ó, vou projetar essa linha para frente. Aí você pensa, pô, mas daqui dava para saber que ele ia voltar para lá? Dava. Dava por quê? Porque o que acontece, para vocês entenderem o ciclo do mercado. Quando ele começou a fazer isso, eu entendia que ele ia voltar para o topo do canal, já expliquei, não é só, né, porque tem esse padrão, é porque eu sei que tem muita gente vendida. E essa muita gente vendida está querendo que o preço desça. E essa muita gente vendida que está querendo que o preço desça não são pessoas físicas, são grandes instituições que conseguem controlar o preço desse jeito aqui, para não ir direto, porque do jeito que ele subiu hoje aqui, ó, se deixa ele ir direto para 118, entendeu? Isso não é interessante, nem para quem está comprando, nem para quem está vendendo. O mercado vai para uma direção só, vai ter muita gente ganhando dinheiro, fica mais fácil. Entendeu, pessoal? Então dava para fazer compra aqui, não direto, né, como eu fiz aqui, né? Dava para fazer a compra assim, ele tentou entrar no canal, você não vende. Nessa entrada aqui não. Você tem que esperar ele subir, voltar para dentro do canal e romper esse fundo. Aí você vende. Que não foi o caso, ele voltou para dentro do canal, saiu. Tentou voltar de novo, não conseguiu e rompeu esse topo. Aí você compra. Espera que ele vai para onde? No mínimo ele vem testar esse topo. Que foi mais ou menos onde ele veio, né? A última perna, tá vendo? Então, e outra, como ele está com uma demonstração de força incrível, né? Porque depois de já ter subido tudo isso daqui ontem, ó, isso tudo aqui foi ontem. Hoje ele já abriu, ó, e já fez isso daqui, ó. Eu tenho para mim que segunda-feira vai ser um dia interessante, né? De subida. De subida, não vai ser um dia de descida não. Aliás, eu falei isso para vocês ontem lá no diário, que ele tinha deixado um setup de descida, mas o setup de descida só pode ser armado daqui a alguns dias. E depois do que ele fez hoje aqui, ele armou o setup de subida.
né? Eu nem olhei o diário, mas, né, vamos ver. Setup total de subida. Se eu botar a média, deixa eu botar aqui, a média de 9 que mais uma vez, eu não uso, mas é bom, tá? Tem nada contra. Isso aqui é o 9.1 de compra. Já deu aqui, ó. Ele foi armado aqui, ó. Em 114, 125. Não, 114, 130, tá? Porque é um tique acima. Eu tô colocando aqui pra gente poder olhar nos 5 minutos, tá? Onde era a entrada. Tá aqui. Quer ver? Eu não sei, eu não vi se foi isso que eu entrei, se foi nesse momento que eu entrei. Porque pelo setup dava pra ver, né? A linha é essa. Não, não. Eu não entraria aqui, eu tenho até medo de fazer esse tipo de entrada. Tá esticado, é topo anterior, tá vendo? Pelo diário tá tudo bem, né? Quem opera gráfico diário é aquilo lá que eu mostrei, né? O setup 9.1. Deu entrada aqui. Eu realmente não faço esse tipo de entrada. Eu tenho medo desse tipo de entrada. Para mim, essa é a entrada. E por quê? Porque eu já tenho as contagens aqui, tem o rompimento para cima, tem a inversão, né, dele para cima aqui, ó, com força, ó. Com força, ó, é tão força que o que eu chamo de força, pessoal? Indicações de força, várias coisas. Olha a inclinação da média para quem usa a média. Mas eu que não uso média, deixa eu tirar a média. E vocês também que podem não usar a média. Deixa eu tirar a média que vocês. Vocês precisam de média para dizer que isso aqui está com força de subida? Olha isso aqui. O, o preço não volta antes da barra anterior, tá vendo? Quando vocês verem esse tipo de coisa acontecendo, principalmente no início, é que compra logo. É aqui que você compra. Olha a diferença aqui, ó. Tem a volta anterior. Volta e volta, né? Ó, volta antes da anterior. Volta antes da anterior. Volta antes da anterior. Isso daqui tá fraco. Você vê nitidamente que não tem tendência aqui. Né? Isso, com certeza, se for, em algum momento ele vai começar a não voltar antes da anterior. E aonde ele fez isso? Aqui, no início do dia de hoje. Para quê? Para fazer com que um monte de gente vendesse aqui no fundo. Só que você começa a olhar, ó, olha isso daqui. Ele está batendo no último fundo aqui, nem está ficando muito abaixo dele. Ele respeitou esse fundo. E você não vende esse tipo de coisa, né? Já desceu, está com dificuldade, olha. Muita dificuldade. Aí de repente você vê uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 barras consecutivas, sem nenhuma aí antes da anterior, cara, compra. Eu normalmente já compro cá embaixo, porque aí o meu risco é bem menor. Se voltar, voltou. Igual aqui, não tinha nada contra vender abaixo dessa aqui, ou abaixo dessa aqui. Só que você tinha que sair rápido quando visse isso daqui acontecer, né? Senão tu ia, olha o sofrimento, né? Você vendesse aqui, né? E de repente você começa a ver, fechou acima não, né? A mínima foi acima da anterior, mínima acima da anterior, mínima acima da anterior, mínima, e olha, e começou a distanciar, né? Tá vendo? Aqui estava meio congestionado, sombra embaixo, sombra em cima, mas subindo, 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 e cada vez mais as mínimas ficando mais distantes uma da outra, tá vendo? Subindo. Isso daqui é indicação de compra, que não é, aqui é indicação de compra por causa dos fundos, mas olha, tá bem congestionado. Tá bem, aqui tem várias vezes, várias entradas. Você entraria na máxima desse, entraria na máxima desse, entraria na máxima desse aqui, ó, ou desse, entraria na máxima desse, entraria na máxima desse. Por quê? Porque está deixando fundos mais altos. Aqui, ó, você poderia começar a pensar, vou comprar a máxima desse. Não teve, ó. Mas teve rompimento de fundo. Aí você começa a pensar o quê? Pô, rompeu o fundo. Rompeu o fundo, não rompeu o fundo. Aí rompeu o fundo. Tentou subir, rompeu o fundo. Cara, isso aqui vai descer mais. Muito rompimento de fundo aqui, você começa a ver, opa, opa.
Opa, ó, rompeu o fundo, rompeu o fundo, rompeu o fundo. Ah, você pensa em vender, né? Aqui, não, aqui além de, mas está bem lateralizado. Aqui não. Aqui ele começou a demonstrar força desde o início. E para quem usa as médias, né, que é uma média boa, se eu tivesse que usar um setup, com certeza eu usaria esse, tá? 9.1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4. Aqui, ó, isso aqui já é o 9.1, ó, este aqui. Ele foi acionado aqui, ó. Média descendo, 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 descendo. Média começou a subir. Subiu. E teve o candle que já está com a média apontando para cima. Teve a máxima rompida, a entrada é aqui, ó. 9.1 de compra, nos 5 minutos. E olha quanto ele deu certo. Olha o quanto ele deu certo. Igual aqui, ó. Aqui deu compra, aqui deu compra. Aqui ele daria stop. Não é, aqui não é 9.1, aqui é 9. Aqui é 9, aqui não deu entrada. Aqui deu entrada do 9.3. Mas aqui é muito difícil fazer compra com ele já esticado assim. Eu não gosto, não. Eu evito. Dá, mas eu não entro, não. Muito esticado aqui. Eu não queria comprar aqui. Aqui eu já estava querendo vender porque eu achava que ele ia descer. Eu não estava errado. Eu só entrei com a mão pesada demais, né, pessoal? Agora aqui, no, olha se aqui não teve a mesma demonstração de força, pessoal, que eu falei para vocês aqui. Olha isso aqui. Um, dois, três. Olha as máximas. Olha como é que elas ficaram, né, ó, cada vez distanciando mais, olha. Vocês têm que observar isso para ver a indicação de força. A máxima aqui, essa máxima está aqui, aqui, ó, está num tamanho X. Essa aqui está no tamanho 2x. Essa aqui continuou 2x. Essa aqui está 2x e meio. Essa aqui está 3x. Sei lá, eu estou bicando aqui a distância. Mas demonstrou força. Se você tivesse a média, você ia estar aqui, ó. A média ia estar cá em cima, não ia estar colada no meio do corpo igual está aqui, tá vendo? É que vocês estão vendo o gráfico pronto, mas quando esse candle está aqui, a média está aqui, ó. Está distante dele. E aí quando você vê essa indicação de força, você vende. Ah, mas por que vende? Ah, e se subir? Cara, beleza, vai perder nessa, mas, cara, olha que jornada linda. Agora, se você tem uma área como essa, que foi respeitada durante dias, né? Mais de 10 dias, que essa área aqui está sendo respeitada, não dá para imaginar que o preço vai largar lá para trás e não vai voltar lá para tomar bênção, né? Porque tem muita gente que acreditou que o preço não ia passar daqui hoje, estava vendido aqui embaixo. E essas pessoas que eu estou falando aqui são grandes instituições que iam forçar o preço a voltar para aqui. E fizeram isso. E por que, que daqui voltou com tanta força? Porque era só o que elas queriam. Elas queriam que o preço voltasse até aqui para elas saírem das operações dela. Aí vamos falar de movimentos de mercado. Bom, eu tenho um monte de gente comprada aqui em cima empurrando o preço para cima. Tem um monte de gente vendido aqui, que é, né, vendido aqui, forçando a barra para o preço chegar aqui, para poder entrar, né, para poder sair das suas vendas. Sair de venda significa comprar. Para quem já estava forçando o preço para subir, está fazendo preço médio, fazendo compra até aqui embaixo. E tem um monte de gente já olhando para essa área, já com compras agendadas nessa região. O que você espera que vai acontecer aqui? Vai ter compra aqui demais nessa região. Muita compra. Ah, compra-se tudo de uma vez? Não, porque se fizer isso, o preço dá uma subida muito rápida. Então isso é controlado. Né? A compra que acontece aqui por exemplo, quem está vendido vai fazendo as compras para poder sair das suas posições de venda aos poucos, né? Aí ele começa a fazer isso aqui, aqui, aqui. Por isso que o preço passa um pouquinho, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Quando continua voltando, continua saindo, né? Aos poucos, fazendo compras. Ao mesmo tempo, quem está querendo que o preço volte a subir também está fazendo compras nessa região para o preço que está aqui em cima vir descendo para mais para perto, fazendo preço médio. Grandes instituições. E aí tem os traders, né, que seguem bem esse plano,
que começam a entrar comprado também. Então, aqui é uma região de compra. É onde o preço está bom. Porque pensa bem, pessoal, tem uma coisa que eu acho super interessante. Olha a lógica que normalmente a gente não leva em consideração, né? A gente não leva em consideração isso. Você podia ter vendido aqui o tempo todo. E aí você não quis, mano. Vamos supor que se fosse um carro. É como se eu quisesse comprar teu carro por 115 mil, nessa região aqui. Aí eu oferto para você, me vende teu carro. Aí tu, 115 mil. Aí você diz, não, não quero. Aí o preço cai, aí eu oferto para você, me vende por 114. Aí você também não quer. Aí quando tá 113 eu falo, me vende teu carro. Aí você me vende. É a hora que vocês começam a pensar em fazer venda, é quando o preço já desceu muito. Não pode, você tem que pensar em venda no topo, né? A gente já sabia que isso daqui, até por uma questão do desenho, né, que eu mostrei no início, olha, esse desenho aqui é um desenho que eu já mostrei para vocês desde o primeiro jogo jogado, ó. Super desenho de baixa, né? Subiu, andou de lado, meio quadradinho aqui, e ainda com essa dica gigantesca de que o preço ia voltar para testar essa região aqui, né? Então, eu acho que tinha tudo para fazer bons trades. Eu errei aqui, eu errei quando eu fui arrogante, precipitado, ganancioso e tentei fazer uma venda, né? Aqui tomei um calor gigante, o calor foi grande, deu uma estressada boa, né? Mas não me tirou o rebolado não. Eu vim para cá, vendi aqui. Então eu ganhei um pedaço aqui, ganhei um pedaço aqui, diminuiu aqui, eu diminui bastante meu prejuízo para o dia não, para sexta-feira não ficar ruim. Aqui eu já estava cansado. Eu já tinha desistido, mas isso aqui era uma compra certinha. Aqui, ó. Voltou aqui, não conseguiu, rompeu a máxima dessa aqui, eu já entro comprado, se eu fosse o caso. Se tivesse com a média apontando igual tá aqui, ó, aí seria perfeito, né? Porque olha só o que deu aqui. Isso aqui é o 9.4, né? Acho que é 9.4. Não, não, não é o 9.4. 9.4 é se ele fizesse ao contrário. Na verdade, ele deu 9.1 mesmo aqui. 9.1, 9.1, 9.2, 9.3. Aqui, a entrada certa pelo 9.3 seria aqui. Não, no rompimento dessa aqui. Desse candlezinho mínimo aqui. É uma entrada boa também pelo setup e uma entrada boa pelo price action, né? Foi, tentou entrar no canal, não conseguiu. Voltou, não conseguiu entrar no canal de novo. Já entra aqui. Price action vai falar para você entrar aqui. Aqui, ó, no rompimento dessa. Como tem gente que não gosta de entrar acima de barra de urso, aí espera, entra acima de barra de, de búfalo, né? Só que ia entrar só aqui, né? No rompimento desse doji aqui, ó, com um mini doji, né? Mas ele ainda tem um corpozinho, como ele tá verde, né? Ele tem um corpozinho de alta, então dá para comprar acima dele. É muito difícil fazer compra acima de doji, porque ele já é uma barra de indecisão, né? Mas já tinha bastante informação aqui para a gente entender que o preço ia voltar e que iria testar essa máxima aqui. Que máxima? Ó, só para vocês entenderem, vou ligar de novo. Eu liguei essa máxima com a segunda máxima. Só isso. Ali, vê se ele não obedeceu. Agora tá rompendo. Ah, vai comprar aqui? Não, você espera ela fazer isso, isso. Se subir, aí você compra, entendeu? O contrário, não compra, não, senão você vai perder dinheiro pra caramba. Ó, pra variar, minha câmera tá me sacaneando e eu não vou refazer tudo isso aqui, né, pessoal? Por favor, né? Muito, muita sacanagem comigo. Tem a mínima condição de eu fazer tudo isso aqui de novo, que eu já falei com vocês. Eu gostaria muito de poder me despedir de vocês aqui falando, vocês me vendo. Ah, já deu, voltou. Nossa, ô coisinha. O que está acontecendo com essa câmera? É só mudar um pouquinho de posição aqui o ecrã do no notebook, na tela, e ele começa a fazer essa graça. Bom, eu me estendi um pouco aqui. Foi um dia estressante para mim. Eu não me diverti hoje, não. Eu realmente errei ali naquele trade. Foi um trade
Como eu disse, foi um trade de ganância, foi um trade arrogante, irresponsável, enfim, tudo que eu posso imaginar. Não tive um problema maior, que bom. Papai do céu me protegeu, mas podia ser catastrófico. Deu para me livrar bastante nessa. Você tem uma ideia, eu fiquei feliz com R$ 130 de prejuízo. Feliz. Né? Porque podia. Para vocês terem uma ideia, eu ficaria feliz com prejuízo de 2.000, ou 3.000, ou 4.000. Porque foi estressante. E aí é a coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque se vocês não tomarem cuidado com esse tipo de sentimento, fazer trades emocionais, esse tipo de situação ocorre. Tem que fazer com técnica. Tem que saber, ó, eu vou até aqui, ó, vou entrar com metade, um terço, um quinto do meu lote para eu poder me proteger. Então, tem que levar isso realmente em consideração e vocês não podem vacilar com isso, tá, pessoal? Jogo jogado finalizado. Hoje é sexta-feira. Amanhã eu publico a retrospectiva do robô, né? E aí a gente conversa um pouco mais amanhã de manhã. Tá bom, pessoal? Tenham aí um fim de semana excelente. Aproveitem o resto da noite com a família. Nada de ir pra rua. Tome o chopp em casa. Compra. Tome em casa com a família. Pede comida. A gente tem que correr atrás aí de colaborar para que a vida volte ao normal o mais rápido possível. Não sei qual vai ser o novo normal, mas se eu puder colaborar, eu colaboro, entendeu? Vamos nos divertir e voltar o quanto mais rápido possível para a nossa vida normal. Beijos para os de beijo, abraços para os de abraço e que Papai do Céu abençoe todos. Tenham uma excelente noite, fim de semana, dia, sei lá o dia que vocês vão ver esse vídeo. Aproveitem. Tchau.